Olá, Pai do Senhor. Pai do Senhor Jesus, para você que está me olhando, para você que está visualizando esse vídeo, Pai do Senhor Jesus para você. E o Senhor tem mais uma mensagem para você na data de hoje. Em nome de Jesus, estou aqui, de posse da Bíblia Sagrada, para deixar para você mais uma mensagem. Eu fiz essa mensagem no último culto online, e resolvi fazer ela em vídeo, para me postar, para que você possa acompanhar e entender o propósito dessa mensagem, o que Deus quer falar conosco, em nome de Jesus. E o título dessa mensagem é os dias maus. Como lidar com os dias maus? Como passar nos dias maus? Que armas, coisas, o que é que eu tenho que fazer para me sair dos dias maus? Porque sempre nos dias maus, irmãos, as pessoas buscam se afastar de Deus. Nos dias maus elas acham que Deus não está ouvindo a oração. Ela acha que Deus está castigando. E elas afastam de Deus. Há dias, irmãos, que nós acordamos maravilhosamente bem, não é verdade? Acordamos maravilhosamente bem, animados, encorajados, não é verdade? Acordamos alegres, porém há dias que acordamos nos sentindo fracos, desencorajados, impotentes, triste, abalado, sem esperança. E há ainda dias que nós acordamos bem, mas por recebermos uma mensagem, ou por vermos pessoas que nos feriu, pessoas que nos machucou, o nosso dia também se torna abalado. Acordamos bem, aí ou receber uma mensagem ruim, ou ver alguém que nos feriu, que nos machucou, a tristeza brota em nossos corações e nos sentimos fracos. Então, em cima dessa mensagem, em cima desse texto, que eu quero trazer a mensagem hoje, falando sobre os dias maus. Como eu devo agir? O que eu tenho que fazer nos dias maus? Quando eu perco um ente querido, quando eu perco, vem a morte com uma pessoa que eu amo. Quando uma pessoa que eu amo afasta. Quando uma pessoa que eu amo recebe uma notícia ruim que ela faleceu. Então nós temos que aprendermos a lidarmos com esse dia mau. E a Bíblia nos ensina algumas atitudes para nós lidarmos com esses dias maus. E a primeira atitude aqui, irmãos, nós temos que estarmos revestidos com a armadura de Deus. Revestido com a armadura de Deus. Onde a gente vai estar lendo? Lá em Efésios 6, nós vamos ler o 13. Efésios 6, 13, que nos diz assim: por isso tomai toda a armadura de Deus, para que consigais defender-vos dos dias maus, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então a Bíblia nos ensina que nós temos que estarmos revestidos com a armadura de Deus. E quais são essas armaduras de Deus? Quais são essas coisas que nos fortalecem, que está biblicamente falando conosco para nos fortalecermos? Também está lá em Efésios 6, nós vamos ler do 14 ao 18, mostrando quais são as coisas que nós precisamos nos revestirmos, para que nós podemos passar por esses dias maus. Efésios 6, 14. Nós vamos ler do 14 ao 18. Que nos diz assim: estais firmes, cingido as vossos lombos com a verdade e vestido com a couraça da justiça, e calçado vossos pés com a pregação do evangelho da paz. Tomai também o escudo da fé
com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Por isso, vigiando com toda perseverança e rogando-vos por todos os santos. Então, a Bíblia está nos ensinando que nós temos que estarmos revestidos com a proteção de Deus em nós, para nós conseguirmos vivenciar, passar por dias maus. E os dias maus, irmãos, às vezes não é só uma perda de um ente querido, às vezes é um endividamento, às vezes é uma guerra entre marido e esposa, às vezes é uma guerra entre pai e filhos, às vezes é uma guerra entre irmãos, às vezes é uma guerra no serviço, às vezes é uma guerra até mesmo dentro do ministério, dentro da igreja, onde pode acontecer ali perseguições de irmãos perseguindo irmãos, e aquele dia se torna mal, se torna ruim. E Deus está nos ensinando através da Bíblia que nós temos que revestirmos com a armadura dele, para que nós venhamos a conseguirmos passar por esses dias maus. E a segunda atitude, irmãos, se eu revestir com a armadura de Deus, eu preciso também procurar a ajuda de um amigo e irmão. Por que amigo e irmão, irmãos? Porque existem vários tipos de amigos, mas amigo e irmão são poucos. E às vezes amigo e irmão não são pessoas do mesmo sangue. Amigo e irmão são pessoas que nós temos um vínculo, que nós temos uma amizade, uma intimidade. Ele é amigo e ele também é irmão em Cristo. Amigo e irmão em Cristo. Então nós temos duas características importantes nesse amigo. E além dele ser amigo, ele é irmão. Ele congrega, ele cultua, ele busca. Ele tem a mesma fé que você tem. Onde nós vamos estar lendo? Primeiro lá em Tessalonicenses 5. Iremos ler o 11. 1 Tessalonicenses 5, 11, que nos diz assim. 1 Tessalonicenses 5, 11. Por isso, encorajai uns aos outros e edificai-vos uns aos outros como fazer. Nós temos que encorajar e edificar a pessoa como fazer, orientar a pessoa como amigo e irmão, a forma que ela precisa para ela sair daquela situação, encorajando ela a não desistir, encorajando ela a não abandonar a fé, encorajando essa pessoa a estar em Deus, irmãos. Vamos ler mais um versículo que está lá em Tiago 5, iremos ler também só o 16. Se eu estou encorajando e às vezes o motivo daquela pessoa está passando por dias maus, às vezes pode ser pecado, pode ser falha para com a família, falha para com Deus. Tiago 5,16 também nos fala assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros, para seres curados. A súplica de um justo é poderosa e eficaz. A súplica de um justo é poderosa e eficaz. Então olha que Deus está nos orientando, irmãos, buscarmos ajuda e confessar o nosso pecado para aquele irmão amigo, para que ele possa nos ajudar, para que ele possa estar orando conosco, para que ele possa estar nos fortalecendo, para que ele possa estar nos ajudando. É melhor ser dois do que ser um. É melhor ser dois do que ser um. É melhor você ter uma pessoa estruturada para você desabafar os seus problemas do que você guardar os seus problemas consigo. Você prender os seus problemas dentro do seu coração e vir fadigas, vir depressão, vem ansiedade. E quando nós desabafamos, nós aliviamos a nossa alma. Lá em Gálatas 6:2 fala melhor ser dois do que ser um. Vamos pegar o texto para nós lermos em nome de Jesus. Gálatas Gálatas 6:2
nos diz assim: levai o fardo um dos outros, e dessa forma obedecereis à lei de Cristo. Levai o fardo um dos outros, e dessa forma obedecerei à lei de Cristo. Então Cristo está falando que nós temos uma lei a cumprir, e a lei que nós temos a cumprir é se nós temos um amigo, irmão, se temos uma pessoa da nossa, que nós temos uma estima, que nós temos uma amizade, que nós temos um carinho, nós temos que ajudar essa pessoa a carregar o fardo. Que muitas das vezes essa pessoa não vai conseguir carregar o fardo dela sozinho. E aonde que nós ajudamos essa pessoa a carregar o fardo dela. E esses versículos que nós vemos aqui, irmãos, que foi 1 Tessalonicenses 5:11, Tiago 5:16 e Gálatas 6:2, são alguns dos muitos da que a Bíblia nos ensina sobre a necessidade de termos amigos e irmãos. A Bíblia nos ensina a termos amigos e irmãos. E esses amigos e irmãos, ele pode se tornar o nosso discipulador, ele pode se tornar também o nosso mentor ou o nosso líder espiritual, para caminhar conosco. Lá em Eclesiastes 4, do 9 ao 10, que nos diz assim, está escrito que é melhor ser 2 do que 1. Eclesiastes 4, do 9 ao 10, é melhor ser 2 do que ser 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Então é melhor nós sermos 2 do que 1, irmãos, para nos ajudar a carregar o nosso fardo, para ajudar a carregar a nossa cruz, para tirar a tristeza, para tirar o dia mau de nós, para tirar a tristeza da nossa alma, para tirar a tristeza do nosso coração. É melhor ser 2 do que ser 1. E a terceira atitude, irmãos, nós temos que acreditarmos que Deus tem um propósito até nos dias maus. Pastor, mas Deus quer me falar nos dias maus? Tem algum significado na minha vida física, ou um significado na minha vida espiritual, os dias maus? Sim, Deus tem um significado nos dias maus. Olha o que é que nos fala lá em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 nos diz assim: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, às vezes, os dias maus, ele vem para nos ensinar, ele vem para nos lapidar, ele vem para nós nos prostrarmos diferente, ou para que nós venhamos nos tornarmos inteiramente dependentes de Deus. Pense nisso. Para que nós venhamos a nos tornar inteiramente dependentes de Deus, irmãos. Nós acreditamos que Deus tem um propósito, mesmo nos dias maus, irmãos, traz paz e segurança para nós. Há pessoas que quando passa pelos dias maus, acham que Deus perdeu o controle. Será que Deus perdeu o controle, irmãos? Será que Deus não tem o controle de tudo? Então, algumas pessoas acham que Deus perdeu o controle. Então, nós precisamos crer que mesmo nas aparentes derrotas e perdas, mesmo nas aparentes derrotas e perdas, tudo coopera para o nosso bem, porque Deus é sábio demais para errar. Deus está no controle de tudo, irmãos. Nós precisamos entender que Deus usa o dia mau não para nos punir, mas para nos preparar para a próxima fase. Deus está te preparando para uma próxima fase. Deus está te fortalecendo para uma próxima fase. Lembre-se que nós estamos aqui nesse mundo, estamos sendo testados. De todas as maneiras, de todas as formas, nós estamos sendo testados. E se nós vencermos esse teste, a Bíblia nos fala que lá no final receberemos das mãos do Senhor a coroa da vida. Se nós vencermos esse teste, receberemos a salvação das nossas almas. E é por isso que nós estamos sendo testados pelo próprio Deus. Você e eu estamos sendo testados
para ver se somos ou não somos realmente filhos de Deus. Nos dias maus, irmãos, revelamos o nosso verdadeiro caráter. Se nós vamos continuar ou se nós vamos desistir, se nós somos ou não somos realmente filhos de Deus. Então é nos dias maus. E a quarta e última atitude aqui, irmãos, nós temos que crer que o dia mau é passageiro. O dia mau jamais vai ser eterno, vai ser permanente, ele é passageiro. Aonde nós vamos estar lendo lá em Salmos, vamos ler o 30. Salmos 30, e nós vamos ler só os 5 em nome de Jesus. Salmos 35 nos fala assim: porque a sua ira dura apenas um momento, em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A alegria vem pelo amanhã. Então, estou passando um momento ruim hoje, não significa que esse momento ruim vai ser eterno. Estou passando por uma situação ruim, uma notícia ruim, uma perda hoje, um sofrimento hoje, não significa que esse sofrimento, essa dor, essa tristeza é eterna. Porque o dia de amanhã, ele pertence a Deus, irmãos. Então, quando nós passamos pelo dia mau, muitas vezes achamos que o dia mau vai durar para sempre, não é verdade? Mas a Bíblia está falando conosco que o choro dura uma noite, e a alegria vem pelo amanhã. Isso então não é verdade. A Bíblia diz que tudo passa, tudo vai passar. Mas enquanto o dia mau não passa, devemos aproveitar para tirar lições para a nossa vida. No dia mau podemos aprender a crescer através do sofrimento. Crescemos e nos fortalecemos em Deus, irmãos. Criamos uma estrutura. O dia mau nos fortalece para moldar o nosso caráter. O dia mau vem sobre nós para nós mostrarmos que somos dependentes de Deus. O dia mau vem sobre nós para nos estruturarmos, para quando vier outras situações, outros momentos negativos, nós estamos estruturados e fortalecidos a passar por esses momentos. É isso que nos ensina os dias maus. O dia mau, ele vem para que nós venhamos a moldar o nosso caráter diante do Senhor. O dia mau vem para nós aprendermos a crescer através do sofrimento. O dia mau vem para nos testar a nossa fé, a nossa estrutura física, a nossa estrutura espiritual. O dia mau nos tira de um cenário que é perfeito e coloca num cenário de tristeza, de dor, que é chamado de cenário imperfeito, para testarmos se somos ou não somos verdadeiramente cristãos. Se somos ou não somos verdadeiramente filhos de Deus, irmãos. E a verdade, para que nós venhamos a saber que o dia mau é necessário. Por que o dia mau é necessário? Porque se todos os dias fossem bons, se não houvesse guerras, se não houvesse dor, se não houvesse sofrimento, se não houvesse tristeza, se não houvesse perda, se não houvesse frustrações, nós não procuraríamos a Deus. Nós não buscaríamos a Deus. Então o dia mau ele é necessário para nós nos tornarmos dependentes de Deus, irmãos. O dia mau ele é necessário em nossas vidas para nós nos tornarmos dependentes de Deus. Ele também é necessário em nossas vidas para revelar duas coisas. A primeira coisa, em que ou em quem acreditamos. As pessoas mudam os seus desejos, mudam suas buscas, fortalecem outros seres levantados, em outros deuses levantados nos dias maus. Então nós temos que ver quem nós somos, a quem ou no que acreditamos. É a primeira revelação. E na segunda revelação, quem realmente somos. Que às vezes usamos máscara. Às vezes somos crente de máscara. Às vezes somos irmão de máscaras. E às vezes somos pessoas que usamos máscaras e a máscara cai. E a Bíblia nos traz aí a passagem de Jó. Jó, irmãos, depois de passar por muitos dias maus, por vários tipos de sofrimento,
revelou a sua fé no Deus verdadeiro. Jó revelou a sua fé no Deus verdadeiro. E mesmo diante, irmãos, de tanto sofrimento que Jó passou, não abriu a mão de ser um homem íntegro, honesto e temente a Deus. Então, o exemplo de Jó é a característica de um verdadeiro cristão. Jó trouxe para nós a característica de um verdadeiro servo do Senhor, trazendo ali na sua bagagem integridade, honestidade e temência a Deus. Era um homem temente a Deus. Então eu quero dizer para você que quando você passar ou estiver passando pelos dias maus, lembre-se que Jesus jamais vai desamparar você. Jesus vai sempre estar com você. Então fique firme. Deus tem uma grande vitória para a sua vida em nome de Jesus. Deus tem vitória sobre a sua vida. Deus está nos ensinando a passarmos por dias maus. Deus está te fortalecendo a você a passar por dias maus. Se você gostou desse texto, curte, compartilhe, envia para os teus contatos, para que essa mensagem possa chegar em vários corações. Para que quando essa pessoa passar por dias difíceis, dias maus, nós chamamos de dias maus, que são dias de sofrimento, de tristeza, de dor, ela vai lembrar dessa palavra, dessa pregação e vai fortalecer no Senhor. Quero orar para a sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos. Pai, que o Senhor abençoe essa vida, essa pessoa que está aí ouvindo, Deus, essa mensagem. Que o Senhor, Pai Deus, ensine ela, Deus, passar por momentos difíceis, Deus. Porque não somos brindados de sofrimento, de dor, Pai. Porque a palavra do Senhor nos fala que nesse mundo teremos aflições, ó Deus. Então nos ensina, Pai, e nos fortaleça para que nós venhamos a passar pelas aflições, ó Deus. Guarda essa pessoa, Deus, e proteja ela, meu Deus, e fortaleça ela para que ela aprenda a passar por dias maus. Eu entrego essa vida, essa pessoa, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sou eu, o pastor Leandro, deixando para você mais uma mensagem. E hoje o tema foi os dias maus. Que Jesus ricamente possa abençoar a sua vida. Se você gostou, curte e compartilhe essa mensagem, que breve estaremos colocando outras mensagens aí no canal. E se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal, porque nós temos um projeto em crescimento que é de fortalecermos almas, saquearmos o inferno e povoarmos o céu. Jesus abençoe a sua vida.